E aí, pessoal, feliz dia de hoje para vocês. Chegamos à edição número 70 do Café Holístico. Que honra estar aqui com vocês. Para quem está chegando agora, para quem está assistindo nesse momento e para quem assistir depois, sejam muito bem-vindos. Lari, Diogo, meu querido amigo Nutri Felipe, Mari, Vitão, Matheus Blandim, Paloma. Acabei de sair da consulta, Vitão. Já vim direto pra cá, não tem mistério não. Vamos cair pra dentro. Tem milhões de pessoas esperando a nossa luz, né? Tem milhões de pessoas esperando a nossa voz. Não podemos parar. Boa noite, Silvia. Boa noite, Gisele. Boa noite, Ivan, meu irmão. Quarta-feira tem live pra vocês, tá? Falando sobre chakras, falando sobre alimentação dos 7 sistemas de saúde. Então, vocês já estão convidados, tá? Para quem está aqui, vocês estão convidados. Boa noite para todo mundo, tá? Hoje de manhã, por motivos de força maior, muita correria, não consegui fazer o Café Holístico. E para quem está me acompanhando todos os dias no Café Holístico já sabe, né? Se eu não faço Café Holístico de manhã, eu vou fazer em algum outro momento ao longo do dia. Não tem essa de não fazer. O meu compromisso com vocês é estar aqui. Então, se eu tiver que fazer 1 da manhã, 2 da manhã, meia-noite, assim farei. E aqui estou eu cumprindo a minha promessa, cumprindo meu comprometimento com vocês, tá? Boa noite, Arthur. Boa noite, Dani. Boa noite, Ju. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Boa noite, França, que entrou agora. Tamo junto. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre variedade alimentar, tá? E seus impactos na saúde e na longevidade, tá? Variedade alimentar, uma coisa que eu vinha discutindo muito com a minha paciente, agora minha última paciente, Juliane Dias. Que saudade, queridona. Tô doido para fazer um yoga de novo com você. Que maravilha, namastê, que honra ter você aqui comigo. Em breve estaremos juntos novamente. E aí, a variedade alimentar era o que eu comentava com uma paciente minha. Uma paciente que chegou, né, com o intestino em desequilíbrio, com uma desbiose, né, uma desbiose forte. Veio com sintomas, né, de azia, de refluxo, de gastrite, questões intestinais. E questões intestinais são questões que eu realmente gosto muito de trabalhar. Gosto muito de colocar o meu foco, porque praticamente todo mundo tem problemas intestinais, né? Você que está me ouvindo aí agora, provavelmente você também tem questões intestinais envolvidas. Então, sabe o que você faz? Aperta aí esse aviãozinho e manda aí para 5 pessoas que estão precisando aprender mais, conhecer mais sobre a nutrição, intestino e todas essas valências aí que existem na nossa saúde, né, na nossa nutrição, na nutrição do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, tá? Então, sejam muito bem-vindos à nossa edição 70. Eu tô mega feliz, eu tô aqui mandando pro pessoal, tá? Tô mandando aqui pro pessoal, porque aqui a nossa ideia é cada vez mais a gente trazer pessoas, a gente trazer vidas que estão precisando de conselhos, estão precisando de direcionamentos, e aqui se a gente pode fazer isso, essa é a nossa missão. Tá, olha só, um monte de gente já chegou aqui agora. Vamos lá, Ju, Rafa, Débora, Paulinha tá aqui sempre, Carlos, Kleber, Fábia. Vamos lá, pessoal, que massa ter vocês aqui, que legal poder compartilhar essa noite aqui. Feliz dia de hoje para vocês. Vamos começar a semana. Outra coisa, para quem tá me perguntando no desafio, o desafio de 21 dias é para todo mundo, tá? É para homem, é para mulher, é para quem quer emagrecer, é para quem quer ganhar massa, é para quem quer ganhar mais energia, mais disposição, é para quem quer aprender a ser saudável, tá? É a base da saúde, é a base de uma saúde definitiva, tá? Quando eu falo saúde definitiva, não é nada de, é um milagre, nada disso não. Saúde definitiva é, daqui pra frente você vai aprender os pilares, você vai aprender as bases para você ter saúde. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. A gente está com um mega valor promocional lá no nosso desafio. Vão ser 21 dias, live todas as semanas, conteúdos, materiais de apoio, grupo no WhatsApp, grupo exclusivo no WhatsApp. Então, vem comigo, vocês não vão se arrepender, tá? O conteúdo tá fantástico. Sou mais novo, eu tento mudar minha alimentação, mas minha família não me ajuda. Como posso melhorar nisso? Pedindo ajuda deles,
pedindo para que eles, né, ou então tomando partido e indo para as compras, né, Abner? Vai fazer compra junto com seus pais, pega uma cenoura, pega uma abóbora, pega mais folha, entendeu? Estimula o seu núcleo familiar, estimula o seu ciclo familiar para que eles possam também levar para casa esses alimentos, tá? E variar mais. O nosso assunto de hoje é sobre variedade da alimentação, tá? Sabe aquela história que a nossa avó falava sobre as cores dos alimentos? Sabe quando ela falava, olha, faça um prato colorido, tenha um prato colorido, porque um prato colorido é saudável. E aquilo me inculcava muito, sabe? Ao longo da minha vida, ao longo do meu começo de jornada, aquilo ali me intrigava, porque eu falava, mas gente, será que esse negócio de colocar cor no prato realmente funciona? Né? Será que colocar uma variedade de alimentos no prato realmente funciona? E aí esse final de semana eu fiz uma palestra, eu estava palestrando, a gente tinha quase mais de 150 pessoas lá na sala, online, e aí eu falei sobre flexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica é o seu corpo aprender, o seu corpo saber usar tanto o carboidrato como fonte de energia, quanto a gordura. E isso é muito importante, porque se o seu corpo não sabe usar diferentes combustíveis, ele fica mimado, ele fica travado em um só combustível, ele fica limitado, tá? Então, o que eu acho de incluir a proteína de soja no cardápio de um atleta? Pode incluir de boa, tá? Não tem problema nenhum. Esse mito da soja aí já foi batido. Óbvio que assim, se você tiver a opção de carne, frango, peixe e ovo, vai sair mais barato provavelmente, tá? Pensando em porção e tudo mais, vai sair mais barato. Por que você quer incluir a proteína de soja? Aí é que fica a minha pergunta, né? Por saúde, não vai ter tanta diferença assim. Mas pode incluir sim, que não tem problema. Bom, variedade de comida, variedade de alimentação, tá? Eu falava sobre flexibilidade metabólica. Ou seja, o nosso corpo, ele ter a capacidade de usar tanto gordura como forma de energia, como carboidrato como forma de energia. Por que isso é bom, Rodrigo? Porque em momentos específicos do nosso dia, é interessante que nós estejamos gastando mais energia usando gordura como combustível. Em outros momentos é mais interessante a gente estar usando glicose, a gente está usando carboidrato como fonte de energia. Ah, Rodrigo, tem como eu escolher isso? Não tem como você escolher diretamente, mas o que você vai comer, o que você vai colocar na sua alimentação, vai impactar diretamente em como esse processo vai fluir, certo? Então, o João está perguntando, né, o que cortar e o que atribuir na alimentação diária de um atleta. Irmão, cara, vocês já sabem o que fazer. Cortar é assim, eu não gosto muito dessa ideia de cortar porque parece uma coisa restritiva. Ainda mais na vida de um atleta, no qual você tem um gasto energético muito grande, você pode se permitir sim a comer um docinho ali a mais, a comer uma pizza, a comer um hambúrguer, mas a questão é regra versus exceção. Ao invés de você pensar o que cortar, pensa no que incluir a mais. Você está comendo folhas numa variedade legal, olha só a variedade. Você está comendo folhas numa variedade, você come rúcula, você come couve, você come agrião, você come espinafre, você come alface. Como que está a sua variedade de vegetais? Você está comendo cenoura, abobrinha, berinjela, chuchu, abóbora, tomate, ou você está comendo só alface e tomate? Entendeu? Então começa por aí. Não o que eu vou cortar. Porque cortar, você pode até cortar da sua vida, mas até quando isso vai ser sustentável? Entende? Olha só, tá chegando um monte de gente agora. Boa noite, Gi, boa noite, Sandra, boa noite, Rebeca, boa noite, Bruna, boa noite, Alisson, boa noite, Grazi, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais uma semana começando, segunda-feira. Tô aqui fazendo meu café holístico, que era pra ter sido às 6h23 da manhã, mas 6h23 eu tava numa correria no meio da rua, então não tinha como fazer. Mas todos os dias a gente tá aqui às 6h23 da manhã, todos os dias compartilhando conteúdos com vocês, tá? E fica salvo sempre. Então hoje a gente tá na edição número 70, tá? A gente vai até a edição número 100, fechou? Então olha só, variedade na alimentação, tá? A gente precisa variar. Um corpo que sempre recebe o mesmo estímulo, um organismo que sempre recebe as mesmas fontes de energia, então aquela pessoa que come todos os dias a mesma coisa,
Pão, margarina, queijo, presunto, café, leite e açúcar. No meio da manhã um biscoitinho ou uma fruta. No almoço aquele mesmo padrão de sempre. No jantar aquele mesmo padrão de sempre. Vai dar problema. A gente vai travar a nossa máquina. Entende? A nossa máquina, ela funciona por engrenagens. São engrenagens diferentes que precisam estar alinhadas. E para essas engrenagens elas estarem alinhadas, o que você precisa fazer? Você precisa dar novos estímulos. O nosso organismo, o corpo humano, ele funciona por estímulos. Se você sempre dá o mesmo estímulo, esse corpo ele fica mimado, esse corpo ele fica travado. E aí começam as doenças. Começam as doenças inflamatórias, começam as doenças intestinais, começam as doenças neurológicas, começam as doenças neurodegenerativas, começa a faltar condição de você usar nutriente da forma correta. Por isso que variar é muito importante. Então vocês me veem aí sempre variando, tá? Sempre variando. Então eu estou variando, por exemplo, uma semana eu faço uma estratégia cetogênica. Na outra semana, eu falei isso nos meus stories esses dias. Numa outra semana eu faço uma plant-based. Numa outra semana eu aumento um pouco o carboidrato. Ou então, semana passada, por exemplo, eu fiz uma semana toda mais cetogênica, com menos carboidrato. No final de semana eu aumentei o carboidrato. Então, primeiro de tudo, variar você consegue fazer sem orientação profissional, tá? Você só precisa variar mais, precisa mudar. Ah, como carne vermelha todo dia. Bota carne vermelha 3, 4 vezes na semana, começa a variar com frango, com peixe. Ah, só compra alface e tomate para minha casa. Começa a comprar pelo menos mais uma cenoura, mais uma abóbora, algo nesse sentido. Varia nesse ponto. Ah, Rodrigo, você consegue variar por conta própria. Agora, procure um profissional, procure o seu médico, procure o seu nutricionista, para que eles possam te orientar da maneira correta. O que variar? Como variar? Por que variar? Qual a fase que eu estou e eu posso variar nesse sentido ou não? Entendeu? Então, assim, tudo precisa ser feito de forma individualizada. Porque a Paula vai ter uma necessidade, a Priscila vai ter uma necessidade. E aí, Pri, queridona, que bom que você está aqui, que massa, que honra ter você aqui comigo. E aí a gente vai variando estratégias, variando ferramentas, variando estímulos. Por quê? Porque se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, concorda que você vai sempre ser o mesmo? Concorda que metabolicamente falando, a programação, imagina assim, ó, o computador que está aqui na minha frente, ele tem uma programação para ele funcionar. Você também recebeu uma certa programação. E todos os dias você recebe códigos. Todos os dias o seu corpo recebe códigos. Da onde vem esses códigos? Do alimento, da alimentação. Ou seja, o que você está colocando na boca, o que você está colocando para dentro de você, está informando, está levando uma informação para todo o seu organismo, para todas as suas células. Então, por isso que vem a importância de variar. Porque o nosso corpo, ele funciona por... tem um ponto no nosso metabolismo que chama hormese. Essa hormese nada mais é do que uma agressão positiva. O que é essa agressão positiva? É você gerar um certo nível de estresse no corpo, um estresse adaptativo, um estresse no qual o seu corpo vai aprender a se adaptar melhor a diferentes tipos de situação. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Por quê? O segredo da longevidade é você sempre estar variando estímulos e dessa forma você está cada vez mais entendendo como o seu corpo funciona. Sabe por quê? Tem gente que nunca comeu abacaxi e às vezes vai comer abacaxi e vai amar abacaxi. Entendeu? E aí todas as semanas eu recebo os pacientes com a mesma questão. Ah, Rodrigo, de fruta eu como só banana e maçã. De vegetal é só alface e tomate, arroz e feijão todo dia, carne e frango não varia muito, no café da manhã eu sempre como pão, e aí antes de dormir ou no meio da tarde eu como ali um chocolatinho. Sempre o mesmo estímulo, sempre a mesma história, sempre a mesma pouca variedade, a baixa variedade. E aí, qual que é a grande questão? Saindo um pouco da ideia do estímulo, né? Mudar estímulos, sabe? Dar estímulos diferentes, novos para o seu corpo, o que é muito legal de pensar são os grupos de bactérias que você nutre ou deixa de nutrir
se você está variando ou não a sua alimentação. O que a gente chama de dieta monótona, uma monotonia alimentar, você sempre está comendo as mesmas coisas, você sempre vai estar alimentando as mesmas bactérias. Se você não varia os grupos alimentares, se você não varia os grupos de bactérias, olha só que coisa importante, você precisa variar os estímulos a grupos bacterianos do seu intestino. Por que que existem bactérias que precisam de polifenóis vermelhos? Alimentos de coloração vermelha. Por que existem grupos bacterianos que precisam de alimentos de coloração alaranjada, por exemplo, os carotenoides? Porque existem grupos de bactérias que precisam de isotiocianatos, ou precisam de... E aí, Rodrigão, meu queridão? Massa, irmão, que massa ter você aqui, que honra ter você aqui. Rodrigão estava comigo aí no final de semana falando sobre flexibilidade metabólica. Ele falou sobre atividade física e flexibilidade metabólica. Funciona da mesma forma que eu estou falando para vocês. Se a gente não colocar o corpo para se movimentar, se a gente não der estímulos novos, o nosso corpo não se adapta. O nosso corpo não consegue progredir. A gente fica preso, a gente fica limitado. A gente fica com a energia incrustada, entendeu? Então o que a gente precisa fazer? Variar alimentos e variar coloração de alimentos. Por isso que um prato colorido é tão importante. Parece simples, mas não é fácil. E na verdade é simples, mas não é fácil. É simples porque todo mundo sabe disso, mas não é fácil porque a maioria das pessoas não consegue ter progresso. A maioria das pessoas não consegue ter avanço. A maioria das pessoas não consegue ter constância. O segredo da saúde, pessoal, é que não tem segredo. O segredo é constância. Na alimentação, é constância numa alimentação mais saudável. A regra da sua vida está dentro de uma regra saudável. Momentos de exceção, momentos pontuais, mas a regra está sendo saudável. A mesma coisa com exercício físico, a mesma coisa com fisioterapia, a mesma coisa com medicina, a mesma coisa com tudo. A gente precisa estar sempre em reciclagem, a gente sempre precisa estar em renovação, dando estímulos novos. Se a gente fica preso na condição. E aí anota um código aí, o código é o seguinte: quem vive de condição não aprende, porque a condição, ela sempre te limita. Coloca isso no seu coração, de verdade. Eu sei que eu estou aqui para falar isso para muitas pessoas. Se você depende da condição para fazer algo, você sempre vai ser escravo da condição. Quando você toma decisões, quando você fala, não, essa semana eu vou comprar 3 vegetais e 3 folhas para colocar na minha geladeira, você aponta para o quê? Novos desafios. E você não fica na mesmice. Sabe por quê? Só aumenta os casos de depressão? Sabe por que aumenta os casos de ansiedade? Porque as pessoas, elas querem estabilidade. E aí eu vou escrever uma frase aqui pra vocês. Se essa live tá fazendo sentido, manda aí no aviãozinho pra 5 pessoas. Só 5 pessoas, tá? Não é pro Rodrigo ficar famoso, não é pro Rodrigo ficar ter mais status. Eu não tô buscando isso. Eu tô buscando pessoas que querem melhorar. Eu tô buscando pessoas que querem avançar. Eu acordo todos os dias da minha vida, não é trabalhando por mim, não é trabalhando pela minha família, não é trabalhando por vocês. É trabalhando pelas milhões de pessoas que estão morrendo se eu ficar calado. Entendeu? Ah, Rodrigo, mas não tem milhões de pessoas na sua audiência. Ainda não tem. Mas elas já estão aí, me esperando. E te esperando também. Esperando a Liliane, esperando a Suiane, esperando a Paula, esperando a Tamara, esperando a Silvia, esperando o Gugu, esperando a Priscila, esperando o Caio, esperando o João. Consegue entender? Existem milhões de pessoas que estão esperando a sua luz. Existem milhões de pessoas que esperam que você... Elas nem te conhecem, mas elas já esperam que você vá lá transmitir um pouco da sua luz para elas. Então, todos os dias eu acordo tomando novas decisões. Todos os dias eu acordo apontando não para condição. Sabe por quê? Hoje estava chovendo, vou te dar um exemplo, tá? Fica aqui comigo porque a nossa edição 70 ela tinha que ser especial. Então o negócio é o seguinte. Hoje eu acordei e hoje eu tinha que fazer um monte de coisa. E uma dessas coisas era correr na rua. Eu fui correr na chuva. Eu nem gravei porque eu não queria gravar. Sabe, pra ficar, eu tô aqui na chuva, malhando. Eu não sou motivacional, eu não sou o cara de motivação.
As pessoas sabem. Se você quer motivação, eu não sou o cara de motivação. Agora, se você quer entender como funciona o seu cérebro, eu sou um cara que minimamente eu posso te ajudar nesse sentido. Já venho estudando neurociência, psicoimunoendocrinologia há 10 anos, nutrição holística, entendeu? Então assim, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te mostrar que enquanto você aponta a sua cabeça para condição, e ainda fica mais gostoso correr na chuva, né, Mari? Melhor ainda. Quando o seu cérebro aponta para condição, o que ele ia falar? O que o meu cérebro falou hoje? Não, Rodrigo, para que você vai correr na rua, na chuva? Nossa, frio, para que você vai fazer isso? Eu falei, eu não vivo de condição. Tá chuva, tá sol, tá nublado, não importa. Eu vou cumprir a minha planilha. Eu tomo decisões. Eu tomo decisões. E a maioria das pessoas não consegue avançar na vida porque elas buscam estabilidade. A estabilidade é igual a um piso. Quando o seu cérebro ele atinge... Já percebeu que quando você atinge o que você quer, você para de fazer? É assim, ó. Ah, eu quero emagrecer 4 quilos. Emagreceu 4 quilos, parou de fazer e aí volta tudo. Porque parou de ser constante nisso. Ah, eu quero ganhar 5 mil por mês. Começou a ganhar 5 mil, estabilizou, parou. Aí só vive de condição. Um dos segredos dessa vida é você sempre estar mudando, é você sempre estar se renovando, é você sempre estar se reciclando, é você sempre estar trazendo coisas novas, é você sempre estar querendo mudança. Estabilidade não existe. Eu sei que muitos de vocês vão chorar ouvindo isso, eu sei que muitos de vocês vão chocar, eu sei que muitos de vocês vão mandar essa live para outra pessoa e falar: gente, esse Rodrigo é doido, tá falando que estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Aí a pandemia tá aí para comprovar. Não existe estabilidade. Empresas que eram extremamente estáveis quebraram. Entende? Então, enquanto você buscar estabilidade, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, sabe por quê? Porque a sua alma ela não aguenta estabilidade. A sua alma ela quer ser livre. A sua alma ela quer conhecer 200 países. A sua alma ela quer ajudar milhões de pessoas, mas você fica se colocando na condição. Ah, não, eu só vou treinar se a academia estiver aberta. Ah, não, eu só vou correr na rua se tiver sol. Ah, não, eu só... Sabe o que acontece? Eu acabei de terminar uma consulta. Eu fiz 3 consultas hoje, de 2 horas. Eu tô mega cansado. Vocês estão vendo aqui, visualmente eu tô cansado. Aí o que eu ia fazer? Ou eu ia apontar pra condição, falar, tô cansado, eu dou um caô lá pra galera, falo que não rolou live hoje. Ou eu aponto pra decisão. Tô aqui cansado, tô aqui com fome, tô aqui com sede, inclusive que nem... Ah não, água eu tenho. Água eu tenho. Que bom. Tô cansado, tô com fome, tô com preguiça, mas tô aqui. Por quê? Eu decidi não viver de condição. Quem vive de condição não aprende. Quem vive de condição depende. Anota aí no seu caderninho. Quem depende não aprende. Quem depende não aprende. Entenda uma coisa. Enquanto você depender do Rodrigo, enquanto você depender do governo, enquanto você depender da sua religião, enquanto você depender das outras coisas, das pessoas, você não vai avançar. Você não vai avançar. Quem depende não aprende. Quem depende está sendo alienado. Quem depende não vai variar. Quem depende não vai mudar de vida. Não sou eu que estou falando. Queria eu que fosse o decisor disso. É o universo. São as leis universais. E quando eu falo isso para vocês, é com a maior humildade do mundo para ajudar vocês a não se lascarem. Porque eu já me lasquei muito. Entendeu? Vivendo de condição. Enquanto você viver de condição, você não vai aprender e você vai ficar estacionado e você não vai variar. Então, o segredo é variar sua alimentação, variar os seus estímulos de vida. Tem gente que detesta mudar. Não, meu Deus, agora mudou a minha vida na pandemia, acabou minha vida. Uai! Aí vai acabar a sua vida mesmo. Aí não tem como. Se você depende do governo, se você depende do Estado, se você depende do sol e da chuva para ser feliz, você entendeu tudo errado. Infelizmente ou felizmente você entendeu tudo errado. Então assim, ó, você precisa variar sua alimentação para você ser saudável. Você precisa dar estímulos novos. É por isso que eu tenho paciente que está comigo há 15 consultas.
Tem paciente que está comigo há 20 consultas. Por quê? Cada consulta a gente vai variando. Cada consulta a gente vai mudando. Cada consulta a gente muda estratégia. Cada consulta a gente muda ferramenta. Cada consulta eu tenho uma pessoa nova na minha frente. Um ser humano que evoluiu, um ser humano que mudou, um ser humano que avançou. Consegue entender? Então, o mundo ele é impermanente e ele é instável. Pode escrever aí no seu caderninho. Impermanência e instabilidade. São duas regras do universo. Impermanência e instabilidade. Se você ficar tentando ser permanente, você pode tentar, você pode fazer, mas você vai lembrar de mim. Um dia você vai lembrar de mim, você vai falar, bem que o Rodrigo me avisou. Bem que o Rodrigo me falou que estabilidade não existe. Para de procurar a estabilidade que a sua alma não quer. Vai buscar liberdade. Vai buscar o que você veio fazer nessa terra, você veio deixar de legado nessa geração. O que você quer deixar de legado nessa geração? Uma pessoa que só ficou na mesmice, que só ficou fazendo as mesmas coisas, que só ficou fazendo sempre as mesmas histórias? Quais histórias? Eu adoro os meus avós porque eles têm muitas histórias para contar. Ah, eu quebrei a minha empresa tal, eu ganhei muito dinheiro tal ponto, eu ajudei muita gente em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Qual a história que você quer contar? Você quer contar uma história chata? Ah, eu acordava, eu ia pro trabalho de tal hora a tal hora, depois eu voltava, jantava, viajava no final do ano. Essa é a vida que você quer? É sério isso? Você pensa tão pequeno assim? Respira, vai. Não é possível que você pense tão pequeno assim, cara. Não é possível. Eu não aceito isso, não tem como. Numa geração da internet, geração do digital. Uma geração que você voa de avião, que nem o rei Salomão, um dos caras mais ricos do mundo, da história do mundo, não voou de avião e você voa de avião hoje, pega coisa aérea aí o tempo todo. Vamos focar nisso. Variedade. Variedade na alimentação. Para você ter variedade de nutriente. Olha como é que a natureza é esperta. A natureza ela coloca nutrientes, pequenas porções de nutrientes em alimentos diferentes. Para quê? Para você não só precisar comer tomate. Para você não precisar comer só arroz e feijão. Você não gosta de arroz e feijão, você tem outras oportunidades. Você não gosta de carne, você pode ter proteína num plano alimentar plant-based, ou vegetariano ou vegano. A natureza dá a possibilidade. A gente precisa variar estímulo, a gente precisa variar nutriente, a gente precisa variar as possibilidades que a gente tem. Principalmente pensando em variar as bactérias que a gente está nutrindo. Pensando em variar bactérias específicas. Pensando em nutrir o nosso bioma intestinal. Pensando em nutrir a nossa flora intestinal, como muitos conhecem, de uma maneira realmente ampla e de uma maneira realmente efetiva. Então comece a variar mais, não precisa de muita coisa. Comece a só variar mais o seu prato. Para de ficar na mesmice, para de ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Às vezes você para pensar e fica, ai meu Deus, a minha vida não vai pra frente. Ai meu Deus, eu não consigo evoluir. Claro, você não evolui porque você não tá querendo. Você tá preso na mesmice. Você tá presa na mesma coisa. Se você ficar preso na mesma coisa, se você ficar presa na mesmice, você vai sempre fazer as mesmas coisas. Você vai sempre viver a mesma vida. Você vai sempre contar as mesmas histórias. Você vai sempre repercutir da mesma forma. E não vai adiantar. Então mude as estratégias, mude os ambientes, mude os contatos, mude as pessoas, mude os alimentos, mude. A vida é mudança, o tempo todo a vida é mudança. Certo? E quem quer mudança nesse final de ano, quem quer realmente começar a transformação na saúde, eu convido vocês para o desafio da transformação holística de 21 dias. Tá imperdível, tá inédito. Serão 21 dias comigo e com toda a minha equipe. A gente vai estar aí fazendo live, material de apoio, um monte de coisa bacana para entregar para vocês. O material de apoio que vocês vão levar para casa, depois eu mostro. As inscrições estão lá na minha biografia, é só clicar lá no site www.cursosnutriçãoholística.com e vocês vão lá ver o geralzão, o que vai ter no desafio. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Para quem quer fechar o 2020 com chave de ouro e começar o 2021 com força total, esse desafio é para você. Certo? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Edição número 70 do nosso Café Holístico. Chegaremos às 100 edições do Café Holístico.
E com muito prazer, com muito orgulho, eu compartilho aqui com vocês o que tem no meu coração, o que tem na minha cabeça, o que tem nos meus estudos, o que tem nas minhas práticas, nas vivências. E é uma honra poder dividir com vocês tudo isso. E é uma honra poder estar aqui com vocês. Certo? Uma semana maravilhosa para vocês. Façam a semana ser maravilhosa, tá? Não esperem que a semana seja maravilhosa. Tome decisões. Olha só, condição e decisão. Tome decisões, faça uma semana maravilhosa. Faça sua semana ser maravilhosa. Não dependa de mim, não dependa do governo, não dependa de ninguém. Dependa só de você e faça o negócio acontecer. Certo? Um beijo pra vocês. Uma semana maravilhosa, com essa energia boa, com essa energia gostosa. Leve essa energia pra sua família, pra sua casa e vamos cair pra dentro. Certo? Boa noite, tamo junto. E até amanhã, 6h23, mais um café holístico aqui pra vocês.